Graça e paz a todos do Projeto Basileia, as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais. Deus possa estar abençoando a sua vida e a vida de sua família. Nessa noite, nós estamos trazendo uma palavra do Senhor para a sua vida, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra que vai trazer para você um renovo, uma nova expectativa. Nós estamos vivendo dias maus e a palavra do Senhor lá em Hebreus, e nós vamos meditar um pouco sobre Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 3, diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Oremos. Pai, nós queremos pedir que o Senhor me guie e me dê as palavras, Senhor, para trazer às tuas pessoas, Senhor, aos teus filhos. Em o nome de Jesus. Amém. Nós hoje vamos falar um pouco sobre caminhando rumo ao alvo, superando os obstáculos. Nós temos hoje vivido, tempos difíceis, tempos de coronavírus, tempos de pandemia, tempos de pestes. Mas a palavra do Senhor diz que nós não temeremos peste perniciosa nem o laço do passarinheiro. Então nós temos que manter nossa fé, manter nossa confiança em Deus Todo-Poderoso, que nos guarda de todo mal. Então, essa é uma calamidade pública que está envolvendo não só o Brasil, mas todo o mundo. Inclusive, todos os lugares do mundo está acontecendo essa pandemia. Nós não sabemos até que ponto essa pandemia surgiu naturalmente ou através de hábitos alimentares de comerem morcegos e outros animais lá na China, ou se foi implantado por alguma intenção maligna ou uma intenção do anticristo. A gente sabe que o espírito do anticristo já está na terra, mas a figura do homem anticristo ainda não se manifestou. E isso é muito importante para que a gente entenda que estaremos entrando num período de grande tribulação. Mas ainda não é, tá? Nós estamos vivendo, na verdade, aquele período dos sinais dos tempos, o início das dores, que está registrado em Mateus, capítulo 24, versículo 3 a 14. Eu vou ler aqui, são as palavras de Jesus, tá? Diz: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, tá vendo? E terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O princípio das dores, não a grande tribulação. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E
por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino, veja que aqui está o sinal da vinda do Filho do Homem, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então, quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. Que fim é esse? Agora, a partir do versículo 15, né, que entra a grande tribulação. O fim é a grande tribulação. É um período de 7 anos, diz os teólogos, eu concordo, de grande tribulação como nunca houve na Terra. Então, quando a gente se refere a esse início das dores, nós estamos falando de um período indeterminado, que nós acreditamos que estamos vivendo este período, o período do início das dores, o fim. Aliás, antes do fim, o início das dores. Agora, nós vamos ver, a partir do versículo 15 de Mateus 24, que Jesus passa a falar sobre a grande tribulação, ou seja, o fim do mundo. Quando ele diz aqui, no 15, logo em seguida: quando, pois, vides que a abominação da desolação, aqui está falando do profeta Daniel, que profetizou a vinda do iníquo, do anticristo. Então, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo é Jerusalém, tá? Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas, e ai das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Está vendo? É um período de grande tribulação. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa. Não acrediteis, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Se referindo aqui à penúltima guerra do Armagedon. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui é a grande tribulação, é o fim do mundo, ou a última semana das 70 semanas de Daniel, que Daniel escreveu quando recebeu a revelação do anjo Gabriel. Jesus trata também de outro período período de grande tribulação, e ele fala disso também em Lucas 21, no capítulo 21, versículo 28, ele diz assim, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Né? Então hoje nós temos visto que estamos passando por uma pandemia, no coronavírus, mas nada a comparar com a grande tribulação. A grande tribulação será um período grande,
forte, muito forte, que será tão difícil que, se não fosse abreviado esses dias, até os escolhidos não suportariam. Então hoje, irmãos, nós vamos refletir um pouco sobre esse texto de Hebreus 12. E vamos ver os obstáculos que devemos superar, suportar, nós devemos passar por cima deles, né? Quando se diz respeito à vinda, tem advindo desses períodos de tribulação, não de grande tribulação, mas de tribulação na terra. Vejamos, logo o versículo 1, né, ele diz que desembaraçar de todo peso, né? Desembaraçar de todo peso. Nós não podemos estar embaraçados nesses períodos difíceis, né? Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós não devemos nos embaraçar com este mundo, com as coisas deste mundo. Por quê? Porque quando a gente se embaraça com as coisas desse mundo, a gente fica preso a elas e não fica olhando pela fé a volta à vinda do Filho do Homem. Por isso que nós devemos não nos embaraçar, né, com qualquer peso. E o que seriam os pesos? O medo é um peso. Nós temos lá, em Hebreus capítulo 10, versículo 38 a 39, diz assim: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não somos daqueles que nos retiramos. Nós não somos aqueles que desistimos, que temos medo de nada. Por quê? Porque nossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Outro peso que pode ser analisado aqui é o desânimo, né? O desânimo que tanto abate as pessoas. Nós não podemos nos deixar levar pelo desânimo. Devemos renovar as nossas forças no Senhor. Como a águia plana e renova suas forças no ar, assim nós devemos renovar nossas forças no Senhor. Como? Em oração, estudando a palavra. É um período que a gente pode avançar muito na fé, estudando a palavra de Deus. Então, não vamos nos desanimar, em nome do Senhor. Outro peso que pode ser é a dúvida. A dúvida é inimiga da fé. A palavra de Deus diz logo no capítulo 11 de Hebreus, veja que nós lemos o capítulo 10, versículos 38 e 39, que introduz esse período aqui de Hebreus capítulo 11, versículo 1. É a definição categórica da fé, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então a fé não tem a convicção, a certeza das coisas que se esperam, das coisas que virão ainda. E aquela convicção das coisas que não podem se ver. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não pode andar embaraçado, né, com as coisas deste mundo e com os pesos, o medo, o desânimo e também a dúvida. Nós devemos nos desembaraçar de todo o peso. O segundo ponto é que devemos nos desembaraçar de todo o pecado que nos arrodeia, diz o texto. Então, nós estamos arrodeados de todo o pecado. E a gente deve vigiar para que esse pecado não nos domine, mas que nós possamos estar firmes em Deus contra o pecado. O mundo está cheio do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, como por um homem enviou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, é inerente do homem o pecado. É intrínseco, está dentro do homem o pecado. Então, mas o texto fala que o pecado, além de estar dentro, o texto fala que ele nos arrodeia. É o mundo
mundo ao nosso redor. Nós não podemos nos embaraçar com o mundo. Nós não podemos nos embaraçar com o pecado. Há limite também para a ofensa de Deus. Podemos observar que lá em Sodoma e Gomorra, Deus esperou, né, não aguentou mais e perguntou se existia 50, 40, 30, 20, 10 justos naquela cidade, para que ele não acabasse com aquela cidade. Mas ele terminou acabando com saraiva, com fogo e enxofre, aquela cidade de Sodoma e Gomorra, por conta da iniquidade do povo, que era muito. Gênesis capítulo 18, versículo 20, narra isso. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, veja aí, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro da cidade? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não, a destruirei. Se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse: se porventura se acharem ali 40. E disse: não o farei o amor dos 40. Farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura me acharem ali 20. Disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais está em vez falo. Se mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Mas na verdade não existia ali nem 5 ali justos. Existia Ló, a mulher de Ló, suas filhas. E então o Senhor mandou retirar Ló, que Ló saísse da cidade, que não olhasse nem para trás. A mulher de Ló, quando saiu, olhou para trás e virou estátua de sal. E Deus mandou saraiva, mandou fogo e enxofre para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ultrapassaram o limite do pecado. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade pecaminosa. E essas muitas pragas, essas pestes, acontecem muitas vezes, esses terremotos, essas catástrofes, por conta da questão do pecado da humanidade. O pecado da humanidade ultrapassa o limiar da justiça de Deus. Então Deus ele ativa a sua justiça, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Outra coisa, o pecado que tenazmente nos assedia, nos arrodeia, como diz o texto de Hebreus 12. Em 1 Coríntios diz que, portanto, meus amados, fugi da idolatria. A idolatria é um pecado, nós temos que fugir da idolatria. A idolatria não é só adorar imagens e esculturas. A idolatria é colocar qualquer pessoa, qualquer coisa em si, acima do Senhor. Então, o Senhor, em primeiro lugar, indiscutivelmente, inegociavelmente na nossa vida. Inexoravelmente, o Senhor ocupa o primeiro lugar em nossa vida. Nós não devemos negociar essa posição.
Por isso que o texto de Paulo diz que nós devemos fugir da idolatria, não enfrentar a idolatria. Como também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Pastor, o que é fornicação? É relação sexual de um solteiro antes do casamento. Isso é fornicação, tá? E do casado é adultério. Então, queridos, nós devemos fugir e manter a nossa santidade, manter a nossa vida no altar do Senhor, tanto na área que fala da sexualidade, como também na área da adoração. Tá? Devemos nossa vida ter vidas santas diante do Senhor. Eu mesmo, na minha vida íntima, na minha vida particular, eu procuro ter a vida santa. Procuro ter minha vida em santidade, em santificação diante do Senhor. Porque a palavra diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Amém? Um terceiro tópico que aqui a gente fala primeiro foi desembaraçando com o peso, o medo, a dúvida. Segundo, desembaraçando com o pecado. Agora, o texto diz: corramos a carreira proposta. Agora nós temos que correr. Nós temos que ir adiante. Nós devemos ir adiante e à frente. Não olhar para trás como aquela mulher de Jó, que virou uma estátua de sal. Mas devemos seguir adiante, firmes na promessa do Senhor. O versículo 13 de Mateus 24, já lido, diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Devemos manter a nossa santidade diante do Senhor. Diz também: olhando firmemente, não perder o foco. Filipenses 3, 13 a 14 diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Então, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso passar por qualquer coisa. Né? Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Aqui não tem sentido de eu posso tudo, sou um super-homem espiritual. Não é isso. É que eu posso passar por todas as situações da vida em Cristo que me fortalece. Então, esse Cristo é o nosso amparo seguro, porto seguro. Diz também: para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo é o nosso alvo. Nós olhamos para Ele, andamos firmemente para Ele, e não titubeamos, e não olhamos para trás. E quarto ponto final, diz: não vos fatigueis, nem desanimeis em vossa alma. Não devemos nos cansar no caminho. Muitas pessoas começam bem o reino de Deus, mas depois se cansam e saem do caminho. Nós devemos perseverar no caminho. O texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que devemos ser? Firmes na fé. E também constantes. Nós não devemos variar. A nossa emoção tem que estar estabilizada. A nossa vida espiritual tem que estar perene, constante, estável. E não ficar vacilando e não ficar oscilando. Nós temos visto problemas de oscilação na fé em muitas pessoas na vida cristã, infelizmente. E não só na fé, mas uma oscilação também na alma, uma oscilação emocional. Então nós devemos nos tratar, nós devemos buscar a nossa estabilidade em Deus. Não devemos desanimar no caminho, nem nos cansar e nem nos desanimar. Segundo Tessalonicenses 3,13 diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Não pense que as coisas vão melhorar. As coisas vão ficar cada vez piores. O texto diz aqui que os homens maus, segundo Tessalonicenses, diz: os homens maus e enganadores irão de mal
para pior, enganando e sendo enganados. Então, a nossa esperança, a nossa expectativa está somente em Deus, em Cristo, e ninguém mais, nenhum homem mais. Porque o homem, ele engana e ele irá de mal a pior. Meu amigo, em nome de Jesus, eu desejo a você que, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, na sua vida, aceite agora, entregue seu coração, entregue sua vida, a sua alma ao Senhor, para que você possa ter a vida eterna. E se você está desviado do caminho, volte ao caminho. Volte ao Senhor Jesus. Nessa noite, eu te apelo, eu faço esse convite a você, para que você volte ao caminho do Senhor. Porque você está desprotegido. Se você não está no caminho, no reino de Deus. Deus possa estar abençoando você. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, sobre toda a igreja de Jesus, espalhada sobre toda a terra, nos livrando de toda a peste, agora e para todos sempre. Amém.